sobre escolhas. E tiramos algumas lições, que uma delas era escolha voltar. E como é difícil voltar, é humilhante voltar. Mas era o que tinha para Noemi. Então ela resolveu voltar. Depois, a segunda lição era escolha compartilhar. Interessante que Noemi compartilhou quase tudo, menos o evangelho, menos Deus, menos falar sobre o Deus de Israel para as suas noras. Inclusive, ela desaconselhava a segui-la, né? Ela disse assim: olha o que é que esse Deus fez comigo. Então, vocês querem esse Deus? E aí nós tiramos a lição de que devemos fazer o oposto de Noemi. Quando tivermos oportunidade também, evangelizar os nossos. Escolha acertadamente, só existe um caminho certo, que é voltar para o Senhor, o Deus de Israel. E, por último, disse, escolha confiar. Cuidado com o perigo da amargura. Pois bem, chegamos então ao capítulo 2. E eu intitulei o capítulo 2 como A Graça. Eu estou tentando mostrar para os irmãos a continuidade que há entre Antigo e Novo Testamento. Eu estou tentando mostrar para os irmãos que nós precisamos ler todas as Escrituras à luz do Evangelho. Então, primeiro capítulo, a tragédia. Nós lembramos de quê? Do pecado. Foi a grande tragédia da humanidade lá em Gênesis, que é a grande tragédia do ser humano hoje. Então, quero falar agora no capítulo 2 sobre graça. E aí, meus queridos, pense num negócio difícil de conceituar. Então, eu fui para o Google. Eu sei o que significa graça dentro dos termos teológicos. Então, eu disse, eu vou ver o que o Google diz. Quando eu coloquei lá, então o Google dá sempre 2 ou 3 definições. Então, a primeira definição de graça, ser engraçado. E aí eu vi a notícia, né, de um famoso humorista que dizia assim: Ari Toledo foi um humorista que fazia graça com música e música com graça. Para o Google, graça significa você ser engraçado. Contar uma piadinha. Levar o povo a rir. Fazer cócegas na alma do povo. É isso. Mas tem uma segunda definição. Favor. Ele diz, olha o Google aqui, o Google dando sinais aqui de que dá certo. Realmente, graça nos traz a ideia de favor que nós não merecemos. E aí eu meio aperreado pedi a ajuda do pessoal para me ajudar a pensar numa ilustração sobre graça. Então eu recebi 2, eu vou compartilhar uma com vocês. Alguém me lembrou da cena lá de Os Miseráveis. Todo mundo aqui, se não leu Victor Hugo, deve ter assistido o filme Os Miseráveis. E o enredo qual é? O contexto é a Revolução Francesa. Então, a monarquia caiu, lá o pessoal, os jacobinos, o pessoal assume o poder e fica aquela tragédia toda. O protagonista, deixa eu ver o nome dele aqui, Jean, ele está preso por ter roubado um pão. Ele ficou desempregado e aí a irmã dele estava vivendo miseravelmente e o sobrinho com fome, ele roubou um pão. Passou 19 anos preso. E ao sair da prisão, ele foi buscar apoio numa igreja. E o pároco o recebe bem, o alimenta, oferece cama e de noite, os irmãos sabem o que aconteceu. Ele rouba as taças. De manhãzinha cedo o pároco é acordado porque os soldados trazem ele lá. E todo mundo pensando que o pároco vai condená-lo. O pároco disse, não, eu dei realmente para ele essas taças. Inclusive ele esqueceu de levar os mais caros. E essa é uma expressão de graça. Aí no filme tem uma fala do pároco que é interessante. O pároco diz assim, veja nisso a mão de Deus para tornar-se um homem honesto. Quando ele merecia ser condenado. Imagine você, alguém lhe pede ajuda, você dá, você alimenta, você dá roupas limpas, você oferece uma cama e o miserável lhe rouba. Merecia voltar para a cadeia. Aí o pároco
Diz, não. Veja nisso a mão de Deus para tornar-se um homem honesto. E o filme mostra o seguinte, na fala do Jean Valjean, ele diz assim, outra história precisa começar. E a partir dali ele se torna um outro homem. E aí, meus queridos, já falei para vocês sobre a tragédia do livro de Ruth. Como é que nós podemos enxergar a graça no meio da tragédia? Como? E aí eu deixo a seguinte pista para que nós sigamos. O livro de Ruth vai contar a história de uma viúva pobre, desprezível para o povo de Israel. Lembra? Ela era moabita. Mas tudo isso, tudo que vai acontecer é a mão graciosa de Deus aceitando pessoas que não mereciam ser aceitáveis. Era um povo pagão, era um povo distante, era um povo amargo, mas Deus mesmo assim vai agir de forma favorosa, amorosa para com ela. Então, o meu texto hoje é muito simples, apesar de ter muitos versículos, e eu vou dar prioridade à exposição das Escrituras, porque é o mais importante. Queridos, acredite. Eu exponho as Escrituras e eu não tenho muito assim a intenção de convencer vocês a mudar. Porque na minha cabeça, quem tem que mudar é a palavra. Se a palavra, essa daqui que nós estudamos hoje pela manhã, que é viva e eficaz, não mudar você, eu não espero que você mude por minha causa. Então, preste atenção na exposição, acompanhe na sua Bíblia, risque, marque, medite nessas palavras e creia que ela tem poder para mudar a sua vida, porque foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Meu texto é muito simples e as lições que eu vou tirar aqui para vocês são 3. Primeiro, eu quero mostrar que a graça de Deus sempre teve prevista na lei. Então, é boba essa dicotomia de lei e graça, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade do like ou não like, né? Ou é joinha ou não é joinha. Não, então é possível conviver e nós precisamos entender que lei e graça são duas faces da mesma moeda. Segunda lição é que a graça ela deve ser refletida pelo povo de Deus. Se o povo é de Deus e Deus ele é gracioso, logo eu preciso ser gracioso, refletir a graça de Deus na minha vida. E por último, o povo de Deus não reflete somente a graça, mas também o amor de Deus. Então vamos começar? Então, aliás, vamos orar, irmãos, primeiro. Ó Deus, estamos, Pai querido, diante do Teu povo que, apesar de nós não merecermos, o Senhor comprou com o sangue preciosíssimo do Teu Filho amado, Senhor. A nossa gratidão, ó Deus, por tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. A nossa gratidão pelo próprio Senhor ter tido a iniciativa de nos salvar. A nossa gratidão, ó Deus, pela operosidade do Teu Santo Espírito, nos capacitando a refletir o reino de Deus diante de um povo que não o conhece. E agora, Pai querido, a nossa súplica é que o Senhor, que tem todo o poder, fale aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, de começo, vamos lá, versículos de 1 a 3. Ruth, capítulo 2, diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos cefeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Interessante, gente.
Quero fazer alguns destaques desses 3 primeiros versículos e mostrar para você que o narrador diz assim, que Noemi tinha um parente. Abruptamente ele coloca que Noemi tinha um parente, e a gente, quando olha para o capítulo 1, a gente diz, ué, por que ela não pensou nisso antes? Como é que ela mostrou sempre no texto que ficou sozinha, estava sem ninguém? Aí, de repente, havia um parente. E ao chegar em Israel, em Belém, por que ela não foi pedir ajuda a ele? Porque assim, o texto diz que esse parente era o quê? Rico. Gente, se você chega na miséria, sem nada, e você tem um parente rico, você vai lá, né? Você vai lá, olá, bom dia, você lembra de mim? Mas aí, fica caladinha. Eu não quero julgar mal Noemi, mas eu acho que a amargura dela estava tão grande, e acredite, a amargura, ela ofusca, ela tem a capacidade de embaçar a nossa mentalidade. Eu acho que ela não estava pensando direito. Mas o texto fala que existia esse homem e ele era rico. Rico. O que me chama mais atenção no texto, tenho que tomar muito cuidado ao lê-lo, porque diz assim, olha, versículo 2, casualmente entrou justo na parte da plantação de Boaz. Casualmente, pastor? Como assim? Como é que acontece um negócio assim casualmente? Será que a Bíblia é mais ou menos assim, tipo os titãs? O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído? Será que a Bíblia ela aprova essa ideia de casualidade, de sorte? Bom, veja aí o que é que Provérbios diz. Provérbios 16, 9. Por favor, Andrezinho. Provérbios 16, 9 fala assim, ó. No coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus planos. Agora pronto, pastor. Acontece sorte ou não acontece? Queridos, devemos entender que o texto aqui, ele está querendo ser irônico. Ele está querendo mostrar assim, casualmente, mas será que foi casualmente mesmo? E a gente vai percebendo que não foi bem assim uma casualidade. Irmãos, eu acho muito interessante que Deus, na sua lei, ele previa o cuidado do povo de Israel para com as pessoas. Então, havia já uma prescrição para que cuidasse dos menos favorecidos. Deixe-me ler rapidamente Levítico 19, 9. Por favor, André. Levítico 19, 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Versículo 23, 22 de Levítico. Ou seja, se você vai colher, era a orientação do povo de Israel. Não colha tudo, não seja muquirana, não queira tirar tudo e não deixar nada. Levítico 23, 22. Quando fizer a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o... E Ruth era as duas coisas, necessitada e estrangeira. E diz, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas, Deuteronômio 24, 19. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, esqueci um feixe, vou buscar. Não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Assim o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o trabalho de suas mãos. Casualidade, Ruth está aqui, minha gente. Necessitada, estrangeira e viúva. Parece que foi escrito para ela. Então, amados, não tinha casualidade. A escolha do campo por parte de Ruth pode até ter sido aleatória.
mas a mão invisível de Deus sempre esteve conduzindo a história. Como nós temos dificuldade de ver as bênçãos no ordinário, não é? Falar nisso, a irmã Juliana disse que está ouvindo um podcast muito legal, que tem um quadro lá que é Reflexões do Ordinário. Então, vale a pena. E o ordinário não é quem está fazendo a reflexão, gente, é porque é uma ordem, é do dia. Eu tinha um carro, um Fiatzinho, e eu morava nos fundos da igreja enquanto a casa pastoral estava sendo construída. E a casa pastoral tinha uma garagem. Todos os dias eu fazia a mesma coisa, minha gente. Vinha do jeito que vinha, era só entrar na garagem, freava, parava e ia para casa. Todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, eu fazia isso. Ia embora, não estava nem aí. Sabe? Tá. Só que teve um dia, em vez de apertar no freio, eu apertei no acelerador e entrei dentro da casa pastoral. Aí nesse dia, eu agradeci a Deus porque não sofri nenhum dano, a orelha não sofreu nenhum dano. Você estava grávida, né, minha filha? Estava grávida. Aí eu lembrei que às vezes a gente esquece de agradecer o ordinário. Já pensou que bênção você chegar à noite e dizer, Senhor, obrigado. Tá tudo massa, você tá tudo bem. Então, eu acho que é por aí, começar a ver que Deus está no controle das coisas. Mesmo quando acontece assim, uma presepada que aconteceu comigo. O erro foi meu. O freio era bem pertinho do acelerador, mas eu resolvi... E naquele dia eu percebi que é importante a gente agradecer pelo ordinário. Então vamos lá. Nós vamos agora dar uma caminhada grande e tentar perceber os vislumbres da graça, do capítulo 4 até o versículo 16. Mas vamos por partes. Quero que você observe a forma com que Boaz conversa com o seu capataz. Versículo 4 até o versículo 6 diz assim: naquele exato momento, olha aí a casualidade, Boaz chegou de Belém e saudou os cefeiros. O Senhor esteja com vocês. Shalom. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Aí Boaz perguntou ao capataz: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Irmãos, eu acho tão interessante que esse texto mostra que Boaz era alguém que levava muito a sério aquilo que eu falei no sermão de ontem, a santidade no seu trabalho. Ele chega e cumprimenta os seus... o capataz, a moçada, como é que diz, André? De chão de fábrica, a base da pirâmide. Shalom! Você conhece alguém que é gerente, que é chefe, que chega assim, que ele chega e o cheiro de enxofre chega junto com ele, sem nenhum sorriso, a cara feia, porque, como é que diz? A melhor defesa é o melhor ataque. Então me fez todinho que é para ninguém me pedir nada. Então, eu quero entender que Boaz chegou aqui de boa. Shalom! Tipo assim quando o Eduardo, quando o Corinthians ganha. Quando o Corinthians ganha, não sei como é que foi hoje. Pela cara dele, parece que não foi tão bom não, né? Mas é assim. Que Eduardo é meio assim, quando ele está feliz, ele não se contém. A felicidade de Eduardo não é só para ele obriga todo mundo a perceber. Eu estou errado, o povo que conhece. Então, é mais ou menos isso. Agora, se na segunda-feira o Corinthians perdeu, você já saiu de casa pensando no cantinho de trabalho que você tem, aí você chega, Shalom. Então, eu percebo uma pontinha de santidade. Eu acho interessante também o versículo 6, e deixe-me ler também o 7 que eu não li, que ele traz uns destaques assim de como foi que Ruth se comportou. Olha, veja só, o capataz diz assim: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Versículo 7, ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os cefeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou um pouco no abrigo. Ou seja, Ruth chegou numa pegada de quem demonstrou
que queria realmente trabalhar, que queria realmente produzir. Ela não se escondeu, ela pediu permissão e demonstrou que era alguém que estava disposta a trabalhar e não comer o pão da preguiça. Isso é legal, hein, Rutinha? Muito legal. Gostei. Ela mostrou realmente uma obstinação pelo trabalho. Mas vamos lá. Essa é a primeira parte. Vamos agora ver a conversa de Boaz com Ruth. Versículo 8. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Versículo 10. Ela inclinou-se, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo. O que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você vem buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. O texto aqui é bem simples. Boaz, ele promete proteção, ele promete provisão. As duas coisas que Noemi e Elimeleque saíram de Belém para ir buscar em Moabe, proteção e provisão. Aqui Boaz chega e oferece. Uma coisa interessante também que eu quero destacar é a generosidade de Boaz. Ele, olha, pode colher as espigas, siga as moças. Talvez se uma pessoa de mente mais suja tivesse lendo isso aqui, podia pensar: eu acho que esse cara está querendo cantar essa moça. Mas não era, gente. Não era isso. Não era. Eu penso que não. Eu quero entender que Boaz era... Porque o restante do livro é mostrar que Boaz era um homem de Deus. Um homem gracioso. E Ruth, como se espera de alguém temente a Deus, responde com gratidão. Talvez essa seja a maior lição que deveríamos tirar aqui, gente. Em resposta à graça, nós só temos gratidão. Nós obedecemos às leis do Senhor, nós obedecemos à palavra de Deus, não é com medo de ser punido. Penso eu que não, penso eu que nenhum cristão aqui está aqui hoje à noite com medo de ser punido pelo Senhor. Não, é ingratidão pelo que Ele fez por nós. É gratidão. Eu vejo pessoas expressando gratidão porque alguém arranjou um emprego para um filho. Eu vejo pessoas expressando gratidão e até fidelidade porque alguém fez um favor. E há quem diga o seguinte: deva tudo, menos favor. Mas aquele que lhe deu a salvação eterna, aquele que transformou a sua vida, nós estamos aqui como uma expressão de gratidão à graça de Deus. Absolutamente não há nada que você possa fazer para ter a vida eterna. E Ele nos deu. Então nós fazemos isso, nós amamos uns aos outros, nós nos comportamos bem na sociedade, nós cumprimos a ética do reino de Deus nos 10 mandamentos, no Sermão do Monte, em gratidão, em resposta à graça de Deus. Prosseguindo, vamos lá. Chega uma hora boa, a hora da refeição. Versículo 14 até o versículo 16.
Na hora da refeição, Boaz lhe disse, a conversa ainda está com Ruth. Venha cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita, chapada, afando, e ainda sobrou. Interessante. Ela comeu, satisfez, e o texto diz que sobrou. Porque a sobra aqui é uma deixa para a gente entender o que, é que vai acontecer, a reação de Noemi. Vamos lá. 15. Quando ela se levantou para recolher espigas, chegou a hora de voltar para trabalhar, Boaz deu estas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela recolha, e não a impeçam. Ou seja, tá colhendo as espigas, quebrou aqui, colocou aqui, quebrou, opa, caiu uma, deixe que é para a Rutinha, essa daqui, não é para Raquel, como diria da Lua. A Rutinha é boa, a Raquel é má. Então, Boaz dá uma atenção muito especial a Ruth e dá ordem aos seus trabalhadores. Ele a chama para sentar à mesa. Olha que privilégio, gente. Numa cultura onde os escravos, os trabalhadores não sentavam à mesa com o patrão. Até hoje existe essa parada, minha gente. Tem pessoas que têm os seus secretárias, né? Não comem com eles na mesa. É a relação patrão e é um negócio tosco, minha gente. Muito tosco. Chamou para sentar à mesa. Um símbolo, né, de comunhão e amizade. Em uma das imersões que nós tivemos aqui, feita por Eduardo e Letícia, o Bless, recomenda que nós cristãos façamos convite a pessoas que queremos ganhar para Cristo para sentar à mesa. E o argumento é muito simples, porque convidar para sentar no sofá é muito social. A mesa era sinônimo de intimidade. E você poder ouvir a história, a ideia primeiro é ouvir a história do outro. Aí depois é que você fala de Jesus para essa pessoa. Isso é muito legal vendo da parte de Boaz. Prosseguindo, vamos lá, a última parte do texto, a grande descoberta. Versículo 17. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Eita, mulher trabalhadeira, menino, como diria mamãe. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba. E, gente, quanto é uma arroba, hein? Uns 10 quilos? Eu vejo o pessoal falando de gado, né? Deu 10 arrobas, não sei quantas arrobas. 15 quilos uma arroba. Então, olha aí a quantia que ela juntou. Carregou-a para o povoado. A sua sogra, quando viu, quando Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição, Noemi está amarga, né? Ela está terrivelmente azeda. Quando ela viu a arroba de comida e a sobra, parece que essa mulher teve um outro ânimo. Ó para aí, minha gente, o versículo 18. Versículo 19. 18. 19, desculpe. Agora lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente.
É um dos nossos resgatadores. E aí, essa expressão resgatadores é muito importante nessa teologia, porque é a expressão goel. Eu não vou comentar aqui, porque eu vou comentar depois. Então, é muito importante essa expressão aqui. Versículo 22. 21. E Ruth, a Moabita, continuou. Pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Por que é que ela não deu esse conselho antes? Na hora que Ruth diz assim, vou para a lavoura. Minha filha, vem cá, chega aí, ó. Cuidado para você não ser molestada. Você é uma estrangeira, você é uma viúva, você é a presinha mais fácil. Você é bonitinha, você ainda dá um caldo. Ela não disse nada. Mas aqui muda. Versículo 23. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra, Noemi. Eu acho interessante que é um processo de mudança. Às vezes nós precisamos ser chacoalhados, como Noemi foi, para percebermos que Deus nunca nos abandonou, mesmo em momentos difíceis. O humor de Noemi muda, pelo menos a ideia é que quando eu leio aqui, o tom mudou. Alguém que estava olhando tudo cinza, ela passa a ver o colorido. Não, minha filha, louvado seja esse homem, ele é nosso parente, ela juntou muitas informações interessantes e importantes, ela estava percebendo a mudança que ia acontecer. E assim o texto termina. Queridos, então vamos nós para algumas lições aqui. Espero eu ser prático, né? Nem sempre eu consigo, mas vamos nós. Primeira lição. A graça, ela sempre esteve prevista nas Escrituras, desde a lei. Por quê? Porque o Deus que inspirou as Escrituras, ele é um Deus gracioso. Noemi tinha sido desobediente, tinha quebrado o pacto em nome do seu conforto e da sua segurança. Casou seus filhos com mulheres estrangeiras, mas Deus, em sua graça, proporcionou em Belém o que ela mais queria: pão e segurança. Na lei, havia previsão para cuidar dos pobres por meio de programa de, assim, tipo bolsa. Se você pensa que esse negócio de bolsa é novo, o povo de Israel sempre rolou, gente, uma bolsa. Veja aí, ó. Mais uma vez, Andrezinho, só para a gente ilustrar aqui, Deuteronômio 19, versículo 9 a 10. Então, separem mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Amar o Senhor, seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. André, desculpe, era Levítico, ó. Levítico 19, versículo 9 a 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colha até as extremidades de sua lavoura, nem ajunte as espigas caem da sua colheita. Só para mostrar que já existia uma bolsa aí de alimento. Queridos, não colha tudo, deixe para alguém. A lei, ela previa segurança para os desfavorecidos. Deuteronômio 10, 18. Ele defende o direito do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. A lei previa isso aqui, desde sempre. Sabe qual é o problema? É que nós, cristãos, não cremos na palavra. Nós preferimos confiar na política. A gente prefere confiar em alguma estratégia dos políticos, seja de esquerda ou seja de direita, em vez de confiar na palavra de Deus, que não vai faltar o pão, ele vai prover.
Eu gosto do que Tim Keller escreve. Ele diz assim: os cristãos às vezes têm de ser cobeligerantes, ou seja, tem que guerrear com a esquerda e a direita, mas nunca ser aliado. Nunca. A Igreja do Senhor não foi chamada para se aliar a partidos políticos ou a ideologias políticas. Nós precisamos estar isentos para criticar tanto a esquerda, quando faz coisas erradas, como a direita. Sempre, sempre, sempre. Não podemos se aliar. Somente os cristãos, armados com a palavra e o Espírito, podem trabalhar para a expansão do reino de Deus com justiça. Nós não precisamos de políticas para isso, gente. Não precisamos. A graça de Deus já era prevista desde a lei. Então nós devemos crer que o Deus é gracioso e vai nos sustentar em todas as circunstâncias. Segunda lição. Essa daqui é mais pesada. A graça, ela precisa ser refletida no povo de Deus. A Ruth, Boaz promete proteção e provisão. Eu gosto do que o Pedro Dutti, um teólogo brasileiro, ele diz o seguinte: Ruth estava muito vulnerável, mulher, estrangeira e sem marido, presa fácil para os predadores. Boaz não estava passando uma cantada nela, mas cuidando. Enquanto o capataz dizia o quê? Quando Boaz pergunta quem é essa mulher, o que é que ele diz? É a moabita. Sabe como é que isso soaria nos ouvidos de Boaz? Era mais ou menos assim: é a mulher proibida. É a mulher proibida. Boaz não chega junto porque é a mulher proibida. E Boaz a chama de filha. De filha. Isso é legal demais, gente. Sabe por quê? Porque numa época em que ninguém guardava a lei, como é que vivia o povo aqui nesse período? Como é que o texto diz? A época dos juízes, ninguém estava cumprindo a lei. Então, a Bíblia, meus queridos, só é importante para quem a cumpre. Então, temos um homem aqui que cumpria a palavra de Deus. E a graça era refletida nele. Ele poderia ser como os outros, estava nem aí. Mas não, foi gracioso, muito gracioso. A graça refletida no povo de Deus, para Ruth, proteção, provisão. Para os funcionários, ele trata com gentileza e generosidade. Somos chamados a viver de forma gentil e generosa. Seja lá qual for a função que você ocupa. Se você é cristão, meu irmão, pense bem nisso. Pense na sua postura. Pense se você reflete a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Se você estende graça sobre os outros. Ou o que vale para você é a lei. Ou o manual dos funcionários. Fulano, eu preciso. Minha mãe está enferma, eu preciso sair 2 horas. O que é que diz o manual dos funcionários? Foi mal, não posso. Boaz é um tipo de Cristo, o Redentor. Ruth, por sua vez, é um tipo da igreja, a redimida. O Filho de Deus é o Redentor, não apenas de uma família pobre, mas de todos os pecadores que confiam na sua graça. Todos. Esse texto está apontando para isso. Para Cristo, Boaz é Cristo e Ruth é a igreja, que é a redimida. Terceira e última lição. A graça, ela é refletida no amor de Deus. A generosidade de Boaz é um modelo de Hesed, que é um amor incondicional, um amor gracioso. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para demonstrar o seu amor por Noemi. Esse é o chamado do cristão, gente. Ser instrumentos na mão de Deus para abençoar outras pessoas. Esse é o nosso chamado. Às vezes, em momentos difíceis, nós pensamos que Deus nos abandonou.
E Noemi, em sua dor, ela havia esquecido que Deus nunca abandona seu povo. Nunca. Ela esqueceu que o Deus a quem ela servia era o Deus do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o Deus do pródigo para nós. É o Deus que aceita o pecador arrependido. E é o Deus que, como foi lido hoje, de Filipenses 4,19, é o Deus que suprirá todas as necessidades. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deus não nos recebe de má vontade. Ele nos recebe como filho. Eu sei que alguns de vocês vão ter que esperar até o dia de ter filhos para saber o que isso significa. O filho vacilou, o filho não merecia. E a vontade no corpo todo da gente é de puni-lo. Às vezes é de se vingar mesmo. Mas Deus não é como nós. Ele não tem a ação do pecado. Então ele recebe de braços abertos, desde que você verdadeiramente se arrependa. Então ele não nos recebe de má vontade, mas nos recebe como filho. Nunca deveríamos nos esquecer que para nos receber em sua família, isso custou a vida do seu filho. João 3,16, quem sabe de qual vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o preço do amor de Deus. Por isso a graça ela é refletida no amor de Deus por nós. Ele pagou um preço muito caro. A solução para o nosso coração amargo, azedo, é crer. Hoje nós vimos um texto muito importante em Hebreus, hoje de manhã. Eu vou pedir para André colocar, só para a gente ler de novo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude. Quando? O amor de Deus sempre está à nossa disposição, queridos. Sempre. Que Deus nos ama parece que todo mundo sabe. Mas como Deus nos ama? É desse jeito. Um amor providencial. Queridos, o pecado não é uma piada sem graça que o Coringa contou. O pecado faz parte da nossa vida. E nós precisamos lutar contra o pecado diariamente. E se vacilarmos, nós sabemos quem pode nos perdoar. A salvação nunca é sobre nós, mas sobre Deus, sobre sua glória. Nós nunca somos o centro. Acredito, você não é o centro da vontade de Deus. Pense numa mentira grande. Conclusão. Se vivermos a parte dessa graça, jamais conheceremos verdadeiramente o amor de Deus. Esse amor foi previsto na lei, foi e é refletido na vida do seu povo e deve alcançar a todos, inclusive os de fora. Então, feche os seus olhos e ouça a aplicação dessa mensagem. Como cristãos autênticos, estamos sendo obedientes à palavra de Deus? Nós refletimos para o mundo a justiça e a misericórdia de Deus? Nós refletimos a graça de Deus, o amor de Deus? Seu coração é inflamado pela graça de Deus por você? O que você sente quando você lembra do amor de Deus por você? Você exerce graça na vida do próximo? As pessoas podem ver em você o reflexo do amor de Deus? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos debaixo dessa graça.